Vamos então começar a atividade. É a primeira de 3 partes, né? Parece filme, né? É uma trilogia. Hoje vai ser assim uma panorâmica sobre assim as religiões mais comuns ou as que historicamente são mais relevantes. Na próxima quinta a gente vai trabalhar toda a questão do judaísmo e a ligação com o cristianismo. E no final, em comemoração ao Natal, a gente vai apresentar uma história, os aspectos históricos de Jesus, as questões teológicas e tudo mais, tá? Então são 3 apresentações. Bem, então, pessoal, eu vou em 50, 60 minutos, né? Basicamente a gente vai fazer uma panorâmica. Vou apresentar alguns conceitos, vou mostrar algumas correntes do pensamento, mas fiquem à vontade para a gente ir conversando, né? Se ficar muito longo, a gente para, fique bem à vontade. Eu acho que é mais uma conversa para a gente começar a discutir essa questão da religião, que é uma questão assim muito importante para a doutrina, né? Então, por que é importante, né? Porque a doutrina, entre vários conceitos, vários princípios e fundamentos, nós temos um que é a unidade do conhecimento, né? Para a doutrina, a compreensão, os conceitos, as atitudes, as posturas filosóficas, científicas e religiosas, né, numa unidade é algo importantíssimo para a doutrina. Cada pessoa encarnada, cada cultura, ela soma todo o conhecimento adquirido, seja em filosofia, seja em ciência, seja em religião, seja do senso comum, seja conhecimento objetivo, conhecimento subjetivo, para conseguir, através desse conhecimento, escolher as melhores trajetórias, aproveitar mais as experiências de vida, crescer, evoluir, ampliar o seu acervo, ajudar, construir, ampliar o legado quando fizer o desencarne e assim por diante. Só que quando a gente fala, principalmente para quem está começando, que é uma religião, as pessoas elas voltam para um conceito de religião que não é um conceito adequado. As pessoas têm um conceito algo assim alterado do que é a religião. Então eles pegam aquele conceito e tentam trazer para a doutrina e é claro que não dá certo, né? Quais são as principais dificuldades quando a gente fala em religião para alguém que está fora e está começando a estudar a doutrina? Primeiro é isso, né? É o conceito de religião. Eu conto uma história, acho que alguns de vocês já ouviram falar, tem um dicionário de filosofia do Nicola Bagnano. Mais alto. Tem um dicionário de filosofia que eu gosto muito, de um cara chamado Nicola Bagnano. É um dicionário grande, em um só volume. E eu era bastante jovem, daí fui procurar religião nesse dicionário, né? Não sei se já contei para vocês. E está lá, religião, garantia sobrenatural de salvação. Turma, não tem nada a ver com o que a gente imagina. E olha que o Nicola Bagnano, ele era, né? Acho que já faleceu, ele era comunista, mas ele era italiano. Então eu acho que tinha muito forte essa ideia. Para nós não há garantia, né? Não há salvação e não há o sobrenatural. Então há uma grande dificuldade em relação ao conceito de religião. Então quando a pessoa fala em religião, você tem que perguntar assim, é que nem Deus, né? Você acredita em Deus? De que conceito de Deus você está falando? Né? E em relação à religião é mais ou menos a mesma coisa. Outra dificuldade, para a maioria das pessoas, ou para muitas pessoas, hoje está mudando. Ela acha que o conhecimento em religião, ou o papel da religião, é trazer alguma garantia absoluta de conhecimento, né? Que a religião alcança conhecimentos definitivos, conhecimentos absolutos, verdades inquestionáveis, a última palavra em relação a tudo. E não é, né? Na realidade, religião, ela constrói conhecimento na sua área de interesse igual a qualquer outra área de conhecimento.
Então, o conhecimento em religião é parcial, é provisório, é criticável, é evolutivo, tem e deve ser modificado. Senão a religião ela deixa de atender às tuas necessidades. A religião é para responder algumas questões concretas para a nossa passagem aqui na Terra. Se ele ficar congelado, dizendo que ele tem todas as respostas, ele não consegue responder, não é? É a mesma coisa que eu disser assim, qual é o teu conceito de física? Não, o melhor é Aristóteles, eu fico com Aristóteles e não mudo. Como não muda, né? Tem 2.000 anos, 2.400 anos de história na física que você tem que ir aos poucos mudando. Por que a religião seria diferente, né? Então é uma grande dificuldade. Outra que a gente tem é aqui, ó. As pessoas em geral, e o Oswaldo fala, e eu acho que com certeza, com razão, perdão, que elas não conseguem separar religião de igreja. E elas confundem igreja com religião. Então a doutrina, ela não tem nada a ver com igreja, mas ela tem a ver com religião. O que é igreja? São unidades concretas do social que às vezes operam e às vezes não operam o conhecimento religioso, né? Mas elas não são a religião. E isso é importante que seja feita a separação. Eu dou sempre o exemplo, porque é minha área, mas vocês podem pensar na área de vocês, né? A escola Montessori que tem ali na esquina. Se eu disser que toda educação é a escola montessoriana ali, o que vocês vão achar? Que é um conceito extremamente limitado. Se eu disser que tem uma unidade de saúde ali em Santa Cândida, se eu disser que aquela unidade de saúde é todo o conhecimento humano sobre saúde, vocês também vão achar estranho. Então, por que essa unidade concreta social, um tipo de igreja, vai estar expressando toda a imensa herança do ser humano em relação à religião? Então, é importante separar religião de igreja. Então, a doutrina, ela não é uma igreja, não quer ser uma igreja, não vai ser uma igreja, mas ela é uma religião. E outra grande dificuldade é que as pessoas, quando se fala doutrina, elas entendem mal. Para nós, doutrina é só um conjunto de princípios, de valores, de conceitos universais, que cada um, conforme o seu limite, cada cultura, conforme o seu limite, desdobra e faz a sustentação prática no seu dia a dia. Então, quando ele pega a questão religiosa, é isso, ele pega os conceitos religiosos, aspectos universais, e vai tentar, dentro do seu possível, fazer a sustentação concreta no dia a dia, tá? Por que vale a pena, então, para melhorar um pouco a compreensão que a gente tem a respeito da história, fazer uma abordagem, né, que leve em consideração a evolução da religião ao longo do tempo, né? Quando eu faço uma abordagem histórica, ela permite que eu identifique o núcleo do pensador original, que começou uma grande corrente de pensamento religioso. E permite que eu faça a separação de quem foram os desdobradores, os que fizeram desdobramentos novos a partir desse núcleo, e o que estão apenas repetindo. Uma coisa que acontece muito dentro dessas religiões é que você tem alguém muito bom no começo, mas ele é tão bom que os seguidores não conseguem alcançar e explorar completamente a mensagem que foi trazida. Então, o que eles fazem? Eles replicam de forma muito abaixo, digamos assim, da potência conceitual daquele cara que trouxe a ideia primeiro. Ou, às vezes, eles fazem uma repetição que é só uma repetição da forma e acham que com isso estão fazendo religião, tá? Outro aspecto é que quando eu olho para a história, eu consigo identificar o núcleo conceitual do pensamento religioso e posso separar das características da cultura na qual esse pensamento religioso está nascendo. Todo pensamento religioso tem aspectos universais, mas ele vai ser colocado dentro de um contexto e dentro de determinadas circunstâncias, não tem como. Se eu não separar, eu vou olhar e vou dizer assim, as religiões são muito diferentes. Elas não são diferentes, né? Eu posso usar azul, branco, preto, açafrão, amarelo, cortar ou não cortar o cabelo, comer ou não comer isso ou aquilo, ouvir essa ou aquela música, dançar dessa ou daquela forma, ter esse ou aquele costume. Isso, em geral, não é o núcleo do pensamento religioso.
Em geral, isso é, as questões de determinada cultura. Que vestimentas, cerimônias, rituais, danças, músicas, interdições alimentares, tradições, costumes são feitas. Então, quando eu olho historicamente, eu vou conseguindo separar, né? Então, agora não passo mais, mas eu passava na 13 de maio. Ainda tem a sopa do Hare Krishna ali? Não. Tem? Então, assim, tem necessidade de fazer aquela vestimenta? Ela afasta um pouco, porque ela marca o elemento cultural, que é muito diferente do nosso elemento cultural. Mas se eu quiser conhecer a religião, eu vou tentar estudar qual é o núcleo do pensamento, e aquilo bate ou não bate comigo, gosto ou não gosto do quê? Da essência, do que é mais importante, sem que eu precise me vestir dessa ou daquela forma, né? Etc. E outra coisa que eu volto é que, com a abordagem histórica, eu vejo claramente e consigo separar religião de igreja. Igreja, ela surge com o tempo, né? Vai havendo uma especialização, vai havendo uma hierarquização, vai tendo um aspecto administrativo, vai surgindo toda uma classe de intermediário entre as pessoas e a questão da divindade, que é o sacerdote. A igreja precisa se proteger e daí ela dogmatiza, ela quer ser exclusiva na intermediação, então ela vai controlando pessoas que pensam diferente. E quando eu olho historicamente, eu vejo nitidamente esse tipo de evolução. Sem ter a necessidade de usar assim subterfúgios, né, falando em espiritualidade, religiosidade, religião organizada, igreja, que são conceitos que acabam às vezes mais confundindo do que ajudam. Então, quando eu faço a abordagem histórica e vou atrás do núcleo, qual que é o núcleo que permite que eu faça a comparação entre as várias correntes do pensamento? Classicamente são as chamadas grandes questões das origens. A origem de tudo o que existe, do universo, do cosmos, do existente, o termo que você queira dar. A origem da vida, a origem da consciência e, principalmente no sentido prático, operacional da religião, a ação do ser consciente, que tem esse entendimento da existência, esse entendimento da vida, esse entendimento da sua consciência e vai decidir, vai escolher e determinar a sua trajetória, ou seja, vai fazer as escolhas que são morais. Então, quando eu faço a comparação, eu vou ver que todos os grandes grupos religiosos, eles acabam trabalhando essas três questões da origem e essa aqui da ação do ser consciente, tá? Bom, para facilitar, quando você vai olhar para a história, é bom não esquecer que para a doutrina, tá, ela é esse esquema aqui, tá? Parece fórmula, tá? Não parece? Mas como eu não sou matemático, né, só parece, mas não é, né? Então, para a doutrina, é tudo que a cultura humana tem acumulado e está acumulando a respeito da origem, da gênese, a respeito do significado e do sentido, e principalmente a ação concreta do ser consciente que tem esse entendimento e esse entendimento aqui, ou seja, as escolhas em função de valores que ele vai fazendo, tá? Então, para a doutrina, religião, conjunto das questões, das respostas, aí o termo que você queira usar, criadas, elaboradas, construídas pela humanidade em relação a origem, gênese, significado e sentido. Lembrando que significado é a mesma coisa, digamos assim, do que razão, propósito, objetivo. E sentido é a direção, o rumo que eu dou à minha existência para alcançar esses objetivos. E a ação concreta diante desses entendimentos, né, dessas escolhas morais. Tranquilo? Alguma coisa aí até agora? Tocamos? Aí? Tá? Perfeito. Aqui não ficou legal. Acontece. O que é para mostrar aqui? Aqui, você vê uma infinidade de religiões, né? Você vai ler, tem uns assim que dizem, tem 10 mil religiões. Poxa, isso é um exagero, né? Alguns falam em 4 mil religiões. Na realidade, assim, depende de como você conte, né? Grosso modo, embora seja muito difícil de classificar, aqui dá para... Aqui eu consigo ler, cristianismo. O cristianismo, com suas variantes, corresponde, grosso modo, a uns 30%, tá? da humanidade. O islamismo, né, ele corresponde grosso modo a 1/4,
tá? E depois vem as demais religiões, tá? Tranquilo? Eu vou abordar alguma delas, tá? Algumas aqui, por exemplo, você tem o shintoísmo. Na realidade, o shintoísmo ele pode ser colocado como uma religião, digamos assim, cultural, né? Tem aqui o pessoal do jainismo que se dizem hinduístas, por exemplo. Tá? Então tem muita confusão. Se vocês conseguissem olhar, vocês veriam que o autor colocou o espiritismo fora do cristianismo. Oi? Qual é a terceira linha aí? É aqui, ó. A terceira 15 linha. milhões, ó. Não, lá em cima. Cristianismo, islamismo, qual que é a terceira linha? É o hinduísmo, né? Não, essa é a quarta. A linha anterior? Desculpe, aqui, a terceira linha é aqui, ó. Ateus, agnósticos, sem religião. A maioria dos que se dizem aqui são religiosos sem religião, ou sem igreja, na realidade. Tá? Eles não acreditam num Deus totalmente transcendente, que é esse grupo aqui, perdão. Tá? Tranquilo? Então, o quinto ali é o budismo. Isso, tá. O budismo tem, assim, bem poucos até, menos do que o hinduísmo, tá? Assim por diante, tá? E aí vai indo. Judaísmo, que a gente vai trabalhar, a gente trabalha, mas dá 0,0 alguma coisa, e assim por diante. Tá? Pena que não deu para ver melhor. Perfeito. Como é que começa a nossa história? Essas são as pegadas que levam a humanidade em direção ao processo evolutivo. Ó. Aqui é nessa região da Tanzânia, uma das mais antigas, se não a mais antiga, né, Erasto? É a mais antiga? Pegar das mais antigas, ó. 3,7 milhões de anos, isso? 3,7 milhões de anos. Provavelmente um australopiteco. São duas pessoas andando, ó, lado a lado. Estão de pé, estão andando e são nossos ancestrais. Quando eles alcançam esse momento, algum grau de consciência de si mesmo eles já têm. E daí começam ali a formular o pensamento religioso, ó, tá? Isso vai progredindo ao longo do tempo, tá? Olha o que? Falta de shampoo, dá mais ou menos. Dá mais ou menos isso, vocês não acham? Né? Pode ser, tranquilo, né? Aqui o Neandertal, é claro que são criações, enfim, é imaginação, mas é muito legal de ver, né? A faces que eles teriam provavelmente, tá? Eu não tenho muita evidência religiosa, um ou outro enterro, túmulo, mas aqui no Homo sapiens eu já tenho. Tem toda aquela polêmica, né? Se são a mesma espécie, se houve intercruzamento, enfim, mas aí a gente não vai entrar nessa polêmica, tá? Eu já tenho toda uma cultura, tá, que tem o significado religioso, tá? Tem várias pinturas muito bonitas na parede, tem esculturas e todas elas a gente imagina que tem um sentido religioso. Mas veja como é difícil, né? Eu encontro isso aqui, tá? É chamada de Vênus, né? Por associação com a Vênus grego-romana, mas ela provavelmente tinha alguma conotação religiosa. Claro que a concepção religiosa que eles tinham era bem diferente da nossa concepção, tá? Mas eu tenho já sepultamento feito com uma certa postura, direcionado numa certa localização geográfica, com evidências de armas, de objetos, de pólen próximos, talvez tenham colocado flores. Então, se eu cuido do sepultamento, isso já indica que alguma concepção a respeito do pós-vida e alguma concepção a respeito da continuidade essas pessoas já deveriam ter. Claro que eu não tenho a menor ideia de qual que era a concepção, mas alguma concepção provavelmente eles teriam, senão eles não estariam preocupados em fazer o sepultamento, né? Então já traduz alguma preocupação religiosa, tá? Então você tem lá de Homo sapiens, né? 300 mil anos mais ou menos, tá? É uma vida basicamente nômade, grupos de dezenas a poucas centenas de pessoas, coletando raízes, sementes, frutas, folhas, carcaças e de vez em quando caçando alguns animais. Tem uma etapa chamada de seminomadismo, né? Alguns grupos hoje ainda são seminômades, e lá por
13 mil, 10 mil, né, varia um pouquinho a estimativa, começam a surgir vilas e que vão se tornando cada vez mais complexas e formando cidades. Se associa a ideia de domesticação de animais, em torno ali talvez de 40 mil anos, os cães, que seguiam os grupos nômades, né? Em torno de uns 10, 12 mil, daí já tem o carneiro, tem o que mais? Cabras, né? Tem vários animais que são domesticados nessas regiões aqui, e principalmente a agricultura. Tá? O último animal a ser, tradicionalmente, é o cavalo e as mulas, né? Em torno de 4 mil, 3 mil anos antes de Cristo. A agricultura em torno da Mesopotâmia foi o primeiro, em torno do rio Tigre e do rio Eufrates, mas várias outras regiões, o Nilo, o Indo e o Yangtze, eles começam a ter núcleos de agricultura com animais domesticados. O que isso importa? Ó? Essa aqui é uma estrutura religiosa das mais antigas, é como se fosse um templo, né? É Göbekli Tepe, aí a pronúncia eu não tenho certeza, em torno de 9 mil anos mais ou menos. É um local religioso, o pessoal imagina que essas figuras têm uma conotação religiosa, mas é muito difícil de saber qual que era a concepção religiosa que eles tinham. E curiosamente, próximo você não tem nenhum assentamento, né? Provavelmente serviam a grupos seminômades, né? Talvez em torno disso. Ó, tá? Aqui você já começa a ter cidades bem organizadas, próximos da ideia que a gente tem do que seria uma cidade, né? Não tem rua, não tem calçada, né? Várias casas as pessoas saíam pelo teto porque era mais fácil de fazer a proteção, etc, etc. Então vai mudando do aspecto nômade para aspecto sedentário, né? Uma das características mais marcantes aí é a especialização. Nesse período tem o chamado período megalítico, né? Que são várias construções, essa em Portugal, ó. Tem a mais famosa, né, Stonehenge, mas tem várias, tem centenas de estruturas megalíticas, em torno de 6, 5 mil, 4 mil, 3 mil anos antes de Cristo, que provavelmente tem alguma conotação religiosa, mas que a gente tem muita dificuldade de conseguir interpretar com clareza, né, o que exatamente significavam para essas pessoas. De qualquer forma, tá? Como subsiste mesmo hoje vários desses conceitos, a gente imagina que eles já tivessem parte dessas ideias. Ó, né? São chamados de pensamento religioso primitivo, popular, tradicional, a terminologia varia um pouquinho, mas provavelmente o que eles tinham? Animismo, que é o sentido de dar vida a tudo. O animatismo, ele é um tipo de animismo. O aspecto mágico, né, o magicismo, é aquele sentido que ritual, uma palavra, um gesto, consegue fazer a transformação da realidade, né? Está presente hoje, não está presente hoje? Quando o mágico se apresenta, ele fala o quê? Abracadabra. É a ideia de que a palavra, ela consegue fazer transformações. Né? A pessoa fala um ritual que está escrito no livro e as coisas acabam acontecendo, né? Mesmo lá quando a gente era criança, o Alibaba, o Abra-te Sésamo, né? O que é? É um sentido mágico, né? Uma maneira mágica de ver a realidade. O xamanismo, que seriam intermediários, né, do mundo espiritual, a gente chamaria hoje com o mundo material. A ideia de totens representando o grupo, o aspecto místico, culto dos antepassados, procedimentos de adivinhação, ó, veja as dificuldades que as pessoas tinham em relação ao futuro, né? Mesmo hoje, né? Então a ideia de oráculo, como era forte no pensamento religioso, tanto que ainda tem astrologia, ainda tem cartomancia, tem o I Ching, né? Então você tem a quiromancia, são formas de fazer adivinhação do futuro que estavam presentes nessas formas bem primitivas de religião. Sacrifício de longe, né? Imolação, oblação, oferenda, suborno, né? Aí com sacrifícios humanos, inclusive, e todas as formas de curanderismo. Então são alguns aspectos religiosos que provavelmente estavam presentes nessa religião mais primitiva e que são a base de várias dessas grandes correntes do pensamento religioso atual com
algumas modificações. E várias, se a gente for olhar, elas persistem hoje em dia. E as pessoas fazem pouca avaliação crítica para fazerem a mudança. Tá? Quando esse sedentarismo ele vai se estruturando e vai se organizando a ponto da gente chamar de civilizações, tá? Aí a gente começa a ter alguma delas. Todas elas, praticamente sem exceção, elas se fazem em torno de um eixo religioso. Todas. Não tem nenhum processo de civilização que não se faça em torno de algum tipo de pensamento religioso. Atualmente as evidências mudam bastante, né? Mas provavelmente a mais antiga é dos sumérios, que foram invadidos pelos acadianos e fizeram uma associação sumério-acadiana, em torno de 4.500 a.C. Os egípcios em torno de 4.000, né? São aproximações. A minoico-micênica, que é a que diz diretamente a gente, porque é o que vai dar os gregos, romanos, etc., em torno de 3.500 anos. A indiana, em torno de 3.000, alguns falam 2.000, 2.500. A chinesa, 3.000, 3.500. A mesoamericana, em torno de 2.000 e assim por diante. Lembrando que aqui surge a escrita cuneiforme e aqui surge o hieroglifo, tá? Então, lembrem-se aquilo, né? Religião, às vezes, tem a mania de dizer que ela é milenar. Porque quando ela diz que é milenar, a pessoa tem a ilusão de que, por ser antigo, isso seria alguma garantia de que aquilo que ela está falando é verdadeiro. Quando não é, né? Tem coisas muito antigas que eu posso pensar e que são pavorosas, né? Quais que vocês pensam? Sacrifício humano é uma delas. Escravidão é outra. Canibalismo é outra. Né? Posso pensar, são muito antigas, mas que significado tem? Nenhum. Então dizer que a milenar cultura chinesa, indiana, primeiro elas são tão milenares quanto as outras. E para a religião não dá nenhuma garantia de verdade. Né? Lembra daquela história? Garantias de verdade, elas têm que ser pela avaliação crítica e não por um recurso, né? O médico diz assim, eu vou começar a fazer cirurgia como Galeno fazia, porque Galeno é milenar. Galeno não é milenar, então eu vou fazer cirurgia em você como Galeno fazia. Vocês não vão gostar. Tá? Embora tenha tido um cara assim genial, não sei quem foi a vítima, mas ele pegou instrumentos cirúrgicos romanos daquela época, ele reproduziu em aço inox, né? Claro, ele foi bonzinho, não foi em ferro, e ele fez várias cirurgias muito bem operadas com aquelas ferramentas, né? Mas claro que tinha anestesia, tinha asepsia, tinha outras coisas, tá? Feito? Então vamos discutir alguma coisa nesses quesitos, ó. Aqui também. Esse aqui é francês e é um dos que eu mais gosto, tá? Eu vou contar para vocês, ó. Aqui está a Mesopotâmica, imaginem, tá? Qual é a vantagem deles? Ele não põe as religiões como uma linha, ó. Ele põe essa aqui, como essa influenciou aqui, ó, tá vendo? Influenciou essa, que influenciou essa. Então, a Mesopotâmica influenciou o judaísmo, que influencia o cristianismo. Aqui embaixo está a egípcia, que influenciou o judaísmo. E assim por diante. Ele vai montando uma rede muito bem intrincada de influência. Por quê? Não tem religião que seja pura, isolada. Sempre está cruzando e trocando conceitos, informações e assim por diante, tá? Depois, se quiserem, eu passo. Acho que assim no WhatsApp, eu acho que talvez fique mais fácil, tá? Essa também seria para mostrar. Eu só queria chamar a atenção aqui, ó. Muitas grandes religiões importantes, e a gente não tem ideia muito clara por quê, elas se situam num período que vai de 700 a 500 anos antes de Cristo, mais ou menos. É um período que você tem Deutero e Isaías, que você tem Pitágoras, que você tem Buda, que você tem o Mahavira, que é do jainismo, é o período que você tem Zoroastro, né? Então é um período que várias grandes religiões elas começam. Claro que elas estão sempre baseadas naquele pensamento religioso antigo, lembra o que eu falei? Tá? Mas eles começam em cima dessa base trazer grandes renovações conceituais. E por que que eles coincidiram mais ou menos nessa faixa aí de uns 200, 300 anos, a gente não tem ideia muito clara, tá? Então, o que que nós temos no pensamento religioso sumério-acadiano, né?
Lembrem, Sumério, Acádia, Babilônia, Assíria e Neobabilônico, tá? É mais ou menos essa sequência histórica. Os idiomas são sumério, acadiano e aramaico. O que nos interessa aqui? Quem que falava aramaico? Jesus falava aramaico. Veja a influência, né? De onde vem Abraão? De uma cidade suméria acadiana, que é Ur, né? Você veja a influência daí. O que eles têm? Primeiras cidades-estado, escrita, roda, código legal e a linguagem, né? Todos sabem o que eles estão falando aqui? Eu sempre pergunto e ninguém adivinhou até agora. A leitura eu vou dar uma dica, é de cá para cá. Deus, conforme a sua orientação, é isso que está escrito? Não, você me deve 5 ovelhas que eu paguei para você. Tá? A escrita era bem prática, ela era uma nota fiscal, turma. Era quantos eu vendi, quanto você pagou, quanto chegou. Né? As pessoas são práticas, né? Depois que elas vão usando para outras coisas. Tá? A caligrafia não era muito boa. Não era muito boa. E olha que o cara ficava anos treinando para fazer aquilo com um bastãozinho. Meu Deus, eu fico olhando aquilo e eram pouquíssimas pessoas que sabiam escrever, né? Imagine, né? Tá? O que nos interessa no pensamento religioso deles? Ó? Provavelmente, ninguém sabe ao certo, ó, em torno de 2.800 a 2.500, esse cara aqui, Gilgamesh, ou Gilgamesh, que era um rei, e esse Enkidu, que era seu amigo, tá? Eles fazem uma grande jornada e basicamente é um questionamento sobre a imortalidade. É a busca da imortalidade e é claro que ele acaba, o Horácio, nosso especialista, acaba a planta da imortalidade, é vã. Né? Mas você veja o pensamento religioso em relação à sobrevida, pelo menos do corpo físico, como provavelmente a primeira epopeia, já trabalhando um tema que era um tema religioso. Né? Vejam que curioso. Tá? O segundo, ó, uma coisa muito interessante, assim, ó, é o primeiro a ter qualquer ideia de dilúvio. Né? Quando você lê no Antigo Testamento Noé e o dilúvio, na realidade está remontando a mitos que são sumério-acadianos. E eles tinham, né? Porque ele tinha o Eufrates, tinha o Tigre. Esse Tigre, em particular, era um rio altamente não previsível, então eles tinham muita inundação. Então, volta e meia, vários pedaços de terra, eles eram completamente alagados. Ó, tá? O que eles trouxeram, assim, na prática, né? Cada cidade que conquistava a outra, o que ela fazia? Uma forma de dominação era pegar o deus da outra cidade, da cidade conquistada, e colocar no panteão do seu deus. E daí você sujeitava, esse aqui era maior, e mandava nesse aqui da cidade conquistada. E ia fazendo laços de família, de parentesco, de histórias, de mitos, etc. Mas concretamente, o que a religião na Mesopotâmia trouxe? Que são coisas que a gente tem, ó. Pela primeira vez na história surge a ideia de um Deus pessoal. A ideia de um Deus como uma pessoa, com características excepcionais, inclusive a sobrevida, vencer a morte, é desse período. A ideia de um politeísmo, vários deuses, é dessa época. A relação com a divindade, de forma indiferente, caprichosa, voluntariosa. A intermediação sacerdotal. A necessidade de você ter ritual, né? Ou liturgia é um ritual, entre aspas, do sagrado, de ter sacrifícios como forma de subornar a divindade para que a divindade faça o que eu quero. Várias questões ligadas ao futuro, então surge muita adivinhação nesse período. Né? O voo dos pássaros permitia algum grau de adivinhação, sacrificar alguns animais e olhar as vísceras desse animal permitia que eu tentasse fazer alguma adivinhação. E basicamente, castigo e punição, tá? Mas não tinha o padrão moral como a gente imagina hoje. Se você não fazia o que a divindade queria, algum tipo de castigo ou punição você teria. E veja como é antigo. Hoje várias pessoas ainda têm a ideia da divindade, ó, como castigo e como punição, tá? Logo depois você tem a civilização egípcia, tá? Pré-dinástica, em torno de 5.000, 4.500, e a dinástica em torno de 3.100, 3.200. O que eles trazem de novo? Uma ênfase muito grande na vida após a morte,
muita clareza nisso. A sobrevivência da alma primeiro era para os faraós, né, que eram os reis, e aos poucos vão se estendendo a todas as outras pessoas da civilização egípcia. O ritual apropriado permitia que ele sobrevivesse, senão não haveria sobrevivência. E eles introduzem algum grau de avaliação comportamental nessa sobrevida da pessoa após a morte, né? E tinha todo um livro com as anotações de quais seriam os rituais apropriados que você deveria ter para poder ser admitido como sobrevivente, digamos assim, né? Tá? Então, era politeísta, eles eram muito o quê? O que tem aqui, ó? É uma forma, tem divindades que são humanas, mas ainda tem várias divindades que são uma mistura de animal com homem, tá? E algumas ainda são animais, tá? Você veja na transição do politeísmo. Tá? O que nos interessa aqui de perto, né? Esse mito é fortíssimo. Eles conseguem mapear até 2400 a.C. Osíris era irmão de Sete. Sete mata Osíris. Corta Osíris em pedaços pequenos e espalha por todo o mundo conhecido. Ísis, a esposa de Osíris e irmã, e consequentemente irmã de Sete, consegue recolher todos os pedaços, tá? E faz com que Osíris, mesmo no mundo dos mortos, volte à vida, tá? E conceba Horus, que é filho de Osíris com Ísis, tá? Horus é esse aqui, ó, o que tem cabeça de falcão. O que eles estão falando? Morte e renascimento, morte e ressurreição, morte e reencarnação, já nessa época. Então eu já tenho uma ideia de um mundo espiritual, já tenho a ideia da sobrevida, já tenho alguma ideia de avaliação moral, embora ainda incipiente, e tenho uma ideia de pelo menos renascimento, mesmo que não seja do ciclo completo da reencarnação. 2400 são os primeiros registros, mas eles sempre são muito variáveis, assim, sabe? Em torno disso, mais ou menos, tá? Uma coisa muito interessante, ó, se vocês olharem, tá? Ísis é uma divindade, uma deusa, e ela é muito forte em toda aquela região, tá? E vários aspectos de Ísis, elas se reproduzem em várias divindades femininas da época. Uma coisa que é impressionante, ó, essa é uma estátua original egípcia. Essa é uma estátua original egípcia. Essa é uma estátua original egípcia. E essa é uma estátua original? Não. Essa é uma pintura do Renascimento. É a mesma ideia, ó, tá? Tem alguns autores que acham que muito da religião egípcia interferiu e ajudou a montar muito da história ligado a Jesus. Mas isso a gente discute quando for trabalhar Jesus. Mas vejam como fica, né? Essa ideia tão forte que ela está presente aqui, 1500, 1600 por aí mais ou menos, tá? A Pietà, por exemplo, é um pouquinho diferente, mas a gente já chega lá daí, tá? E teve um momento muito interessante, em torno de 1350, por aqui mais ou menos, com Amenófis IV, ó, o Akhenaton, Akhenaton, etc., né? Ele defende a monolatria. Ele não diz que... Ele não defende o monoteísmo, né? Ele defende a adoração, Latros, a adoração de um Deus só, que é o Sol, o representava no Sol. Essa é Nefertiti, que era uma das esposas do Amenófis IV, tá? Mas não prosperou, tá? Amenófis, ele não era benquisto, ele sai de Tebas, onde tinha os sacerdotes ligados às divindades egípcias. Assim que ele morre, eu acho que o reinado dura uns 15 anos, volta para Tebas, e essa proposta aqui, ela meio que morre, porque ela não tinha assim eco, não tinha sustentação, tá? E ele foi um rei duro, né? Ele tinha que andar com tropas, ele mudou a capital, ele queria destruir os deuses antigos, enfim, daí ficava uma coisa mais complicada, tá? Mas está ali, está presente, tá? Depois a gente vai comparar, quando falar do judaísmo, Moisés é uns 200 anos depois, mais ou menos, tá? Tranquilo?
Outra que nos interessa, ó, é a minoica, micênica, grega, romana, tá? Que é a essência do nosso pensamento, né? Ela é milenar, aqui estou brincando, ó, entre aspas, começa lá em torno de 3.500 anos, né? Em Creta ou Creta, né? A ideia do Minotauro e do labirinto, ó, é o quê? Lembra do Minotauro? E que daí o ateniense vai lá matar, o que é isso? Minotauro, ele está dizendo, na realidade, Atenas tinha que pagar com a vida de jovens que eram sacrificados. Então, claro que a lenda ela preservou isso, mas em última análise, os jovens eram sacrificados para a religião minoica. Ela estava muito ligada aqui ao touro, por exemplo, tá? Em torno de 3.000 até 1.400, por aí mais ou menos. Alguns remontam a 6.000, mas há questionamento. Os micênicos, ó, aqui tem os minoicos. Os micênicos, que são os aqueus, que é a turma que luta na Guerra de Troia. Viram o filme? Tá. O Aquiles, ele era um aqueu, que era um micênico na Guerra de Troia. Guerra de Troia, 1.200, 1.300 mais ou menos, tá? Aí vem outro povo, influenciado pelos aqueus, que são os jônicos e os dóricos, tá? Que é Homero. Lá por 800, Homero escreve sobre o que aconteceu em 1.300, que é a base do pensamento religioso, tá? E escreve Tales, que é talvez o pai da filosofia, de 600, depois vem Sócrates e assim por diante, tá? A ética de Homero estava ali presente. É uma ética estranha hoje, tá? Alguém lembra do final da Ilíada? Com certeza. Lembra do final da Ilíada? A Ilíada não tem o cavalo de Troia, parece surpreendente, né? Mas não tem. Tá? A ideia do cavalo de Troia vem depois. O final da Ilíada, ela funda um conceito que era baseado na força, na glória, na violência, na destruição. Eles só sabiam fazer banquete e lutar. Banquete e lutar, banquete e lutar. No final, em torno do cadáver do filho do rei Príamo, tá? Aqui eles pegam o cadáver do filho que ele tinha matado e vilipendia o cadáver. Para a cultura grega isso era terrível, porque a alma ficaria vagando para sempre. Ela precisava ter um funeral adequado, mas o rei, digamos assim, ele entra no acampamento grego disfarçado, vai até a tenda do Aquiles e pede o corpo do seu filho, que era Heitor, de volta. Naquele momento, os dois homens conversam. E os dois homens conversando, surge a ideia do quê? Da piedade, da compaixão. Surge a ideia da compaixão. Vá, leve o seu filho, vocês vão ter 12 dias de trégua e façam o enterro adequado. Puderem ler, ali Homero registra uma mudança ética no pensamento grego, que vai ajudar até surgir aqui o Sócrates aí, tá? Tranquilo? Toda a mitologia, a gente chama de mitologia, né? Mas é preconceito nosso, né? Porque a mitologia é a religião greco-romana, tá? Isso é importante que a gente sempre pense, né? Tem Hesíodo que faz a teogonia, que é a história das divindades, e Homero, então, como a gente comentou, é o final 900, 800, por aí mais ou menos, tá? Tranquilo? Aqui, ó, né? Quando eu falo em politeísmo, eu estou acostumado com esses deuses aqui, ó, né? Fazem parte da nossa história, né? O tempo todo a gente está usando e citando ainda esses personagens. Outra religião importante, que na realidade vai ser decisiva para o judaísmo, ó, tá? São os persas. De 2000 a 300 a.C., ó, era uma cultura ecumênica, respeitava as crenças e os hábitos dos povos conquistados. Esse cara aqui é Ciro. Ciro liberta vários judeus que tinham sido capturados e estavam na cidade da Babilônia, em 538. Quando eles voltam com muitas ideias novas que são do pensamento religioso persa, né? O que marcou o pensamento persa? Esse cara aqui, ó, Zoroastro, ou Zaratustra, alguns falam em 600 a.C., alguns acham que é mais antigo, tem um livro sagrado, etc., né? E chama-se Zoroastrismo ou Mazdaísmo, tá? Mas o que ele traz assim de pensamento religioso? A divisão entre forças do bem e as forças do mal. A Ahura Mazda é o bem,
e Arimã é o mal, tá? É trazido pelo pensamento religioso do zoroastrismo. O mal como personalização, como uma divindade. A ideia de paraíso, a ideia de juízo final, a ideia de ressurreição com clareza, a ideia da vinda de um Messias, mas também a liberdade de escolha de cada um entre o bem e o mal, para quem que você ia trabalhar. Então são algumas ideias religiosas persas que estão presentes em grande parte do nosso pensamento religioso. Tá? O que é isso aqui? Asas. Os anjos têm o quê? Asas. A ideia de que seres intermediários entre a divindade e o ser tenham asas, ó, é muito forte aqui. Ó. A alma, ela voa com asas. É interessante. Vem daqui um pouco a ideia do anjo, né? Tá? Tranquilo? Cansaram? Querem parar, perguntar, falar alguma coisa? Vamos entrar um pouquinho na indiana? Se cansarem, quiserem parar, falar alguma coisa, vamos conversando. Ó. Civilização indiana. Então, ela não é a mais antiga, mas ela também não é nova, né? Só que você tem que dividir assim, ó. Você tem uma religião chamada pré-histórica aqui no sentido de anterior a uma escrita, tudo bem? Um período chamado pré-clássico e o período chamado brahmanismo, tá? Tranquilo? Em torno do vale do rio Indo, tá? Você tem cidades, ó, como Harappa, Mohenjo-Daro e tal, que eram cidades bem organizadas. Você não tem uma ideia muito clara de qual que era o pensamento religioso deles, tá? Esse período pré-clássico é o que sofre em torno de 1500, 1400 a.C. até 500, invasão de um grupo cultural chamado de arianos. Ó. Alguns falam em invasão e alguns falam em migração. Talvez tenha sido um misto das duas coisas, né? Eles introduzem várias divindades que a gente hoje conhece, vários relatos, várias mitologias, tá? E eles vão fazendo uma união de crenças, de tradições e de estilo de vida, com o que já existia e com o que eles estavam trazendo. Mas eles têm o poder, então de certa forma há uma pirâmide em termos de hierarquia, tá? E de certa forma os deuses da cultura ariana, elas se impunham às outras concepções religiosas, né? E vai... Oi? Opa, desculpa. Só aproveitando bem esse slide, quando você coloca a migração ariana, esse termo ariano é o mesmo que depois o Hitler utilizou ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Eu vou mostrar uma coisa horrorosa aqui. O símbolo nazista é um símbolo assim de séculos e séculos de bondade, de esperança, de fé. Tá? Que esse grupo ele se apropria, ele tenta se autorizar, não, eu sou ariano, não tem nada a ver. Ariano eram grupos culturais entre a Europa e a Ásia, que falavam uma língua que vem para cá, que vai dar o sânscrito, chamada línguas indo-europeias. Esse grupo vem para cá com uma estrutura linguística que vai dar no sânscrito. Mas esse grupo também migra e vai até lá a Europa, e várias línguas da Europa, a que a gente fala, são indo-europeias. Na Europa, talvez só o finlandês, o húngaro e o basco, que não tem origem indo-europeia. Mas o português, o espanhol, o francês, o inglês, o germânico, todos são línguas indo-europeias. Então, é um grande grupo cultural, mais ou menos do meio ali da Ásia Menor, parte da Europa, etc. Eles são irrequietos, eles vão migrando para vários lugares. Por que eles chegam até essa região? Em cima, na Índia, tem o Himalaia. Então, ninguém atravessava o Himalaia. Mas nesse rio aqui, que era o rio Indo, tem o vale do rio Indo. Então, a maioria das invasões do semicontinente indiano, elas ocorriam pelo oeste, porque eu conseguia entrar por lá. E esse grupo foi por lá. Mas não tem nada a ver, por favor, né, com essa apropriação criminosa que foi feita em relação à ideia de arianos. Né? Então, você tem 3 fases. Ó, e a mais organizada, que é o que a gente chama de hinduísmo, ou pode ser chamada de brahmanismo, mas hinduísmo é como nós de fora vemos essa religião e a classificamos, né? Ela não é tão única, digamos assim. Em torno de 500 a 400 a.C., começa a surgir com força uma classe sacerdotal que são os brahmanes, e para respeitar a ordem cósmica, o destino, o dever, a pureza, tá? E a vontade dos deuses, tá? Nós estamos no ápice
e vocês estão na base. Tá? Vai impondo isso até ter os intocáveis. Tá? Tem até hoje, né? Quantos intocáveis tem na Índia hoje? Mais do que a população do Brasil. Veja que coisa interessante, tá? Mas eles usaram a religião, aí vem... Isso aqui é religião ou é igreja? É igreja. É igreja em ponto, tá? Tranquilo? Aí tem aqui é um politeísmo, perdão, vamos adiante. Ó, um politeísmo. Por que eles têm essa figura engraçada aqui? Os deuses têm essa característica engraçada aqui? É a cultura, não é? Não é a cultura, ó. O desenho é como a cultura vê a divindade. Vocês viram lá os deuses egípcios? É como a cultura vê a divindade. Ela tem o contexto e as circunstâncias, ó. Por isso que eles são diferentes, ó. Nós vamos ver aqui mais adiante, ó. Você vê que ela veste a roupa da cultura. Os nomes, a forma de fazer, né? Tá? Então são vários deuses, né? O deus elefante, o deus macaco, etc, etc, etc. Tá? São várias divindades. Eles têm uma evolução para um triteísmo, três deuses, né? De vários deuses tem, Brahma, Vishnu e Shiva. Tá? Então é um triteísmo e tem várias formas que evoluíram para é quase um deus imanente, ó, que é Brahman, ou, né? Não é o Brahma, é o Brahman aqui, né? Não é esse aqui, não é esse aqui, ó. Tá? É um conceito um pouquinho diferente, ó. Então é um princípio divino, não personalizado, uma realidade suprema. É semelhante ao conceito, a gente não usa absoluto, né? Mas em relação a uma realidade última que várias religiões também trabalharam, tá? É tudo que existe e nada pode existir além de Brahman, tá? Tranquilo? Então você vem na mesma religião várias concepções diferentes, como a gente tem aqui, né? Algumas pessoas, quando trabalham a ideia de santo, para elas é quase um politeísmo, ao mesmo tempo que elas têm uma ideia monoteísta, né? Tá? Tranquilo? Eles têm essas obras básicas, ó, que são os Vedas do hinduísmo, são 4, em torno de 1500 mais ou menos, até 400. Como todo livro sagrado, eles são escritos em várias épocas, né? As pessoas mudam, modificam, vão tentando cristalizar, até que acaba assumindo uma forma mais tradicional, tá? Esses são os 4, ó, tá? Tranquilo? São os tradicionais. O que nos interessa, que é o que a gente está mais acostumado a ver, ó, tá? Esse aqui, que foi escrito em torno de 400, 300 mais ou menos. A autoria é atribuída a esse autor aqui, tá? Mas basicamente nessa época, é como Homero, ó, tá vendo? Nessa época, o autor está falando de uma época antiga, ó. Tranquilo? O que ele faz? Discute a evolução do eu e os objetivos da existência. As metas da vida, né? O prazer, a economia, a questão moral, os rituais, a saída do ciclo de nascimento e morte, né, que é chamado, esse ciclo é chamado de Sansara e assim por diante, tá? Então isso é muito importante. Então o Mahabharata, né, aí a pronúncia, enfim, é um livro muito importante dentro da cultura do hinduísmo e onde tem lá grandes conceitos religiosos que eu acho que vale a pena às vezes pelo menos conhecer. Já vem a reencarnação. Eles já são reencarnacionistas, né? O hinduísmo ele tem forte a ideia da reencarnação. E ele acha que é um ciclo, basicamente, que é um ciclo de punição. De acordo com o tipo de prática que você tenha, em algum momento você rompe esse ciclo de castigo, tá? E você deixa de fazer o processo de reencarnação, tá? Tranquilo? Oi? A Sansara, quando você deixa de reencarnar? Sansara é o ciclo de nascimento e morte por questão de você fazer o karma, né, o pagamento. Quando você vai pagando as suas dívidas, tá? Aí de certa forma você deixa de estar sujeito a esses ciclos daí, tá? Tranquilo? Outro importante no hinduísmo, ó, é o Bhagavad Gita, o Bhagavad Gita, aí a pronúncia, né? Também na mesma época, faz parte da mesma obra, é parte, né, dela, e é um diálogo entre o condutor da carruagem, tá, e o arqueiro. O que é isso aqui? É um carro de guerra fantástico, que é quando eu peguei um carro leve, atrelei vários cavalos, eu tinha um condutor, e em cima, é como se fosse o tanque de guerra da época, tá? E em cima aí um arqueiro,
dizimando quem estava perto usando lança. Tá? Antes da batalha, eles estão assim. Tá? Daí esse aqui, que é o Arjuna, olha lá, mas aquele lá não é o meu primo? Aquele cara eu não brinquei com ele na infância? Você vê, ele vai, e a partir dessas perguntas, vai tendo um diálogo muito interessante sobre o dever, sobre o altruísmo, sobre a devoção. Tá? A ideia de dever que, quando eu li, né, muito estranha, né? Daí o que Krishna, que seria a divindade, diz, não, você tem que cumprir seu dever, certo ou errado. Você tem que ir lá combater e matar mesmo que seja seu primo. Tá? Mas é uma obra importantíssima dentro do pensamento do hinduísmo. Tá? E a última, assim, que também é importante, é a viagem de Rama, né? Que é o Ramayana. Tá? Ninguém sabe ao certo, foi feito em torno de 500 a 100 a.C., com essa atribuição. É um príncipe, que sua esposa ela é abduzida, e é a viagem dele em busca da esposa. Ali tem alegorias, vários ensinamentos filosóficos e religiosos. Então é uma base importante de todo o pensamento do hinduísmo. Tá? Dentro dessa matriz de pensamento do hinduísmo, ó, surge o jainismo, tá? É atribuído a Mahavira, tá? Em torno de 500, varia um pouquinho, alguns falam que ele é mais antigo, tá? Ou alguns dizem que ele é só um compilador, tá? Mas surge o jainismo dentro do hinduísmo. O que vocês veem aqui? Ó? Hitler passou por aqui ou não? Não. Eles pegaram esse símbolo, que hoje se você pega uns mapas religiosos do Oriente, onde tem igrejas, tem esse símbolo. Porque é isso, é um símbolo de paz, é um símbolo de amor, é um símbolo de respeito, né? E ele foi sequestrado, essa cruz suástica daqui. Para nós ficou com péssima, né, impressão, mas na realidade lá é um forte símbolo religioso de amor. Tá? Mas no nazismo eles inverteram, ela gira ao contrário. Isso, exatamente. O eixo dela... Na verdade ela giraria, né? Ela giraria, roda, né? Isso, ela é ao contrário, né? Esse aqui vem para cá, isso, perfeito. Ótima observação, Simone, perfeito, é isso mesmo. Tá? Tranquilo? O que o jainismo tem? Ó, tá? Ela não é missionária, ela não está nem aí se você se torna jainista ou não, isso para eles não é importante. Ele combate as suas paixões, tem uma visão dualista, corpo, matéria, eles pregam o ascetismo, a não violência, mas que todos são iguais em valor e interligados nessa teia da existência. Tá? Quando você vê alguns típicos do jainismo, eles são o quê? Eles andam nus, ou quase nus, só com fraldão. Alguns usam uma tela na frente para eles, por acaso, não engolirem nenhum inseto quando eles estão caminhando e não matarem ninguém. Alguns caminham e vão varrendo a sua frente para não pisarem em nenhuma formiga, em nenhum animal, né? É claro que eu concordo que não faria sucesso nenhum se eles quisessem fazer a conversão, né? A gente é obrigado a concordar, tá? Mas é uma religião muito interessante. Por que isso aqui, ó? Nós vamos ter no século XX, né? Quem que trabalha isso da não violência? Gandhi. Né? Você vê como parece bobagem, mas ó, 500 a.C. vai ter um efeito, impacto fantástico. Gandhi, 1920, 1930, né? Por aí mais ou menos. Tá? Você vê como as ideias religiosas boas, os núcleos, eles ficam e vão desdobrando. Tá? Isso que é importante que a gente pense, apesar da cultura. Tá? O budismo, então, tá? Mais ou menos na mesma época, olha a coincidência, né? Em torno de 563 até 483, ela não é teísta, ó. Ela não tem um Deus pessoal, tá? Qual que é a meta? Superar o sofrimento causado pelo desejo e pela ignorância. Superação do eu individual, a conquista do nirvana e o fim do ciclo da morte e do renascimento, tá? O que para nós é muito estranho, né? A superação do eu individual, né? É uma coisa que para nós não faz muito sentido. E essa diluição no nirvana, menos ainda, né? Tá? Por que você fala, Ana, que a superação do eu individual... Ele vai se diluindo e se confunde com o todo. Tá? Eu deixo de ser um ser individual. Tá? Rapidinho aqui, tá na hora? Vejam aí o tempo, turma. Tá do tempo?
9,4. 9,4? Vamos ver. Ó. Veja que interessante, que para nós não é assim, né? Mas ó, as 4 verdades. Vida é sofrimento, tá? Por que a vida é sofrimento? Pelo desejo, tá? O sofrimento acaba quando termina o desejo, tá? E eu elimino a ilusão, Maya, do material. Daí, com isso, eu alcanço a libertação, eu me ilumino, tá? E isso faz com que eu me some a esse estado especial chamado Nirvana, tá? E essa superação, ela é alcançada por alguns caminhos que são chamados de 8 caminhos, né? Então, para nós, né, primeiro, a vida não é sofrimento. A vida tem sofrimento, né, turma? Óbvio, né? Qualquer um aqui, né? A gente já sofreu, está sofrendo. Mas ela não é sofrimento. O desejo, o problema não é o desejo. O problema, cuidado com o que deseja, tá? É o que você deseja. Se eu quero ser bom, se eu quero ajudar, se eu quero conhecimento, não é um desejo ruim. É o tipo de desejo que você tem. E o mundo material, ele não é ilusão, ele é bem concreto, ele faz parte da criação, né? O mundo não é belo, né? Vem agora a primavera, os passarinhos cantando, a cigarra, né? Não tem toda uma beleza, está convivendo com as pessoas. Então o mundo, ele para nós, ele não é uma ilusão, tá? Ele é uma realidade positiva que você tem que aprender a aproveitar. Aqui um timão, são os 8 caminhos, né? Timão eu chamo, mas não é, né? Na realidade é uma roda da vida com os 7 caminhos, né? Visão da realidade como ela é e não como parece ser, intenção de renúncia de libertação, falar de forma verdadeira, agir de forma não agressiva, viver de forma não agressiva, né? Esforço para melhorar, atenção para enxergar com consciência clara, também de si mesmo, que é autoconhecimento, concentração e meditação correta. Alguém de vocês discorda de algum desses caminhos? Você vê como são bom senso, né? Coisas muito interessantes, positivas, independente da justificação conceitual que você está dando, são comportamentos que eu posso ter que são altamente significativos no meu processo evolutivo. Tá? Lembrar que budismo não é um só, tem várias escolas, essas aqui são os ortodoxos, os tradicionais, tá? A corrente mais dominante, ela ocorre só no 1º século depois de Cristo, em torno de 100 mais ou menos. Essa aqui em torno de 500 depois de Cristo, o Zen budismo em torno de 700, 800 depois de Cristo. Você vê como é evolutivo, como o cristianismo evoluiu, como o islamismo evoluiu, né? Eles não são monolíticos, né? Eles tiveram concílios também, brigavam nos concílios, um aceitava o concílio, o outro não aceitava, vou para casa então, a bola é minha, vou para casa, não quero mais brincar disso, tchau, né? Então, é muito parecido com a evolução do pensamento religioso aqui no Ocidente, tá? Aqui que o irmão Grimm trabalha, lembra que o irmão Grimm volta e meia falava desse... É um imperador na realidade, né? A Soka, né? Tá? Ele viveu em torno aqui de 300 a.C., mais ou menos. Tá? Ele acho que é o 3º dessa dinastia, e ele faz assim, o subcontinente indiano, ele era muitos estados diferentes. Ele a ferro e fogo e muita morte. Ó, ele tem uma batalha aqui ó, de Kalinga com 100 mil mortos, mais ou menos. Tá? Ele faz a unificação desse território. Tá? Aí ele cansa, chega de brincar disso, ó, tá? E ele ele aceita o budismo, ele impõe o budismo para toda a Índia, tá? Ele marca em pilastras de ferro fundido, que algumas ainda subsistem, várias das orientações budistas, e ele começa a financiar missionários que vão expandindo o budismo para fora da Índia. Tá? Surpreendentemente, um dos locais que menos tem budista hoje é na Índia. Essa dominação ela não resistiu. Ó, tá? O budismo hoje tem muito pouco espaço na Índia e o budismo está presente fora da Índia. Né? Veja que curioso. Tá? Tranquilo? Uma religião muito curiosa, que para nós é interessante, é o Sikhismo. Ela é bem recente. Ó, tá? Já ouviram falar de guru, né? Ah, o guru disse o que é guru? Guru é luz que dissipa as trevas, né? Ou iluminação. Eles tiveram 10 gurus em seguida. Eu brinco, daí o último cansou disso, disse, ó, eu vou escrever um livro e vai ficar o livro sagrado e não tem mais guru. Pronto, né? Hoje eles têm um livro sagrado, tá?
para eles. O que nos interessa? Assim, ó, isso aqui, ó, eles são monoteístas e reencarnacionistas. Veja que curioso, tá? Eles misturam a reencarnação, ligada ao hinduísmo, e o monoteísmo por causa da influência do Islã, que já tinha invadido faz tempo a parte da Índia. Veja que interessante. Deus é o criador do mundo, Deus não tem forma, se aproxima da ideia de um Deus imanente, não posso captá-lo em toda a sua essência, tá? E a verdade, ó, que eles afirmam, ó, não está limitado a uma só crença. São nomes diferentes para a mesma divindade, tá? Tranquilo? Toda religião tem um hiato entre o discurso conceitual elevado e a prática, tá? Indira Gandhi é assassinada por sua guarda pessoal, que era Sikh. Ó. Tanto que na roupa do Sikh, já viram? Todos eles têm um punhal. Tá? Isso é importante. Então, entre a teoria e a prática, às vezes tem um hiato grande. Chinesa aqui, por exemplo. Tá? O que a religião chinesa tem? Tem uma tradição religiosa arcaica. Lembra que a gente viu vários daqueles arcaísmos perduraram na China, e a gente tem o taoísmo, confucionismo e o budismo em torno de 600, por aí mais ou menos depois de Cristo, ele entra na China, progride na China e vai alcançar lá o Japão. Então, uma inter-relação, uma influência e um sincretismo muito grande. Tá? O que a tradição arcaica chinesa tem? Adivinhação, profecia, feng shui, acupuntura, demônio, exorcismo, dragão, imperador de jade, todas essas coisas que a gente vê, elas são da tradição religiosa arcaica, que preserva, ela é tão forte que ela continua apesar das grandes inovações conceituais que foram sendo trazidas. Tá? O taoísmo, ou daoísmo, né, depende um pouco a pronúncia, porque o chinês ele vem sendo... Tem a transliteração oficial, tem a de hoje, né? Pequim, eu aprendi Pequim, hoje é Beijing. Então vai mudando um pouco, fica confuso. Mas importa o quê? Lao Tse, século VI, tá? Ele mantém-se no campo filosófico e moral e tenta superar um pouquinho aquele misticismo, a magia da tradição religiosa popular, digamos assim. Aqui é o final da vida dele. Ó. Sabem a história, como é que morre? Ele não morre. Ele monta num búfalo e ele segue e desaparece na última curva da estrada. Né? Interessante a poesia para descrever o desencarne dele daí e tal. Tá? Aqui é um livro atribuído a ele, que resume muito do taoísmo, tá? Que é o livro do caminho da virtude. Tá? Veja que interessante, tem 1.500 palavras. Ó. Quem já fez tese sabe como é pouco, 5.500 palavras, não? Tá? Ele é conciso e é ambíguo, então ele serve para muita polêmica, para muita interpretação diferente. Tá? Um pouquinho do taoísmo, ó, só para taoísmo, agir de acordo com a natureza e com sutileza e não com força. Tá? Apreciar a vida como ela é e não forçá-la a ser o que não é. Não se deve desejar nada, idealmente. Todos são interdependentes e constantemente redefinidos pela mudança das circunstâncias. Ver todas as coisas como elas são e a si mesmos como apenas uma parte do presente. Seguir a corrente, sentir, perceber, compreender, usar, potencializar o fluxo. Tá? Então veja que são ideias que você consegue aplicar, digamos assim. Né? Tá? Isso resumindo um pouco o taoísmo. Tá? Confúcio, mais ou menos na mesma época. Essas são várias grafias do nome, de 552 a 489. Esse livro é atribuído a ele, provavelmente uma compilação de aforismos, e esse livro aqui, os 5 clássicos, também são atribuídos a ele. Tá? Ele era professor, ele era itinerante, depois ele é contratado por um reino. É um período difícil da China, que tem poucos estados, e eles viviam lutando. Ó, tá? Veja aqui, ó, é bem longe da fronteira da China que a gente tem hoje, ó, mas esse fazia aliança com esse e atacava esse se aliava a esse e atacava esse. E viviam nessa luta contínua, constante, tá? Até 200 antes de Cristo, né? Que daí vem de novo o imperador brutal e também a ferro e fogo consegue dar unidade para a China. Tá? Tranquilo? O que o confucionismo faz? Não tem um termo chinês para confucionismo.
Veja que interessante. A gente de fora chama de confucionismo, mas não tem. Eles trabalham, alguns chamam de ruísmo, né? Ou visão clássica, né? Que é uma tradição, um sistema de pensamento, uma filosofia, uma religião humanista ou racionalista e um modo de vida. Ru é moldar, refinar, educar, né? É tornar-se erudito, tornar-se uma pessoa refinada. Tá? A gente chama de confucionismo, né? Mas teoricamente para eles seria isso. Tá? Como toda religião, ela só sobrevive se ela tiver o quê? Discípulos. Jesus teve discípulos. Confúcio teve discípulos, tá? Que vão fazer o quê? A propagação e a difusão da sua mensagem. Um grande seguidor que não repetiu apenas, mas trouxe muita inovação ao pensamento de Confúcio foi Mêncio. Mengtzu, Mestre Meng e assim por diante. Foi o principal discípulo de Confúcio em torno de uns 300 anos, né? A bondade, ó, é inata no ser humano, tá? E é a fonte das intuições éticas. Tá? Ele escreveu esse livro aqui, que é o Menzi. Tá? Claro que para a gente é difícil, né? Porque eles escrevem de uma forma poética, alusiva, reversiva. Tá? Mas se você for tirando essa terminologia, você consegue ver o núcleo do pensamento, que é muito interessante daí. Tá? O confucionismo se transformou na principal doutrina do pensamento filosófico e ético da China. Dá para dizer que a China ela se fez em torno do confucionismo. Tá? É uma orientação espiritual para viver em harmonia com a vida e o mundo. Confiança na bondade de todos, colocar-se no lugar do outro, empatia. E o dever para com a família, a sociedade e o Estado. Tá? Ótimo para organizar o Estado. Né? Tá? Veja como a gente se toca, ó. Confucionismo. A paz interior depende do esforço pessoal, ó, para praticar as virtudes. Né? Não depende de algo externo, nem de Deus. Para a gente também, né? Ser bom não depende de Deus. Depende do esforço que eu praticar. E para isso eu tenho que estar tranquilo internamente, né? Tenho que ter minha paz interior. Eles têm esse conceito que é o reino, ó, que é a humanidade, né? A melhor expressão está na ética da reciprocidade. E ele já trabalha a regra de ouro. Ó. Não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem a você. Tá? Trabalha a humanidade, que é rei, a justiça, o ritual. Ritual aqui não é o ritual, é fazer bem feito as coisas. Tá? Aqui é a ideia de ritual dele. O conhecimento e a integridade. Tá? Aqui são aspectos religiosos, mas eu vou passar. É a religião primitiva predominando, ó. Tanto que Confúcio, em alguns lugares, ele é adorado como Deus, né? Para horror dele, se ele soubesse, né? Então você vê, ele passou a ser divinizado, tá? O neoconfucionismo é uma grande síntese que ocorre de 1200 até 1400, esses são os dois grandes expoentes, e essa aqui é a referência, tá? Quem fez o Enem do funcionalismo público, se fizesse na China, tinha que decorar esses ensinamentos, que era o que era pedido no Enem deles lá então. Tá? Tranquilo? Estou acabando. Mais alto? Quase acabando. 9h15. Tranquilo. Tá baixo? Querem que eu fale mais alto? Estou meio rouco, mas tudo bem. Eu vou tentar aqui. Então, ó, na cultura japonesa, desde a pré-história japonesa, já tinha um culto que era uma crença nativa, desorganizada, mas que vai sendo sistematizada a partir do século VI depois de Cristo, tá? Em parte porque estava chegando a turma do budismo, ó, tá? E eles precisaram dar uma organização nesses cultos antigos que a gente chama de shintoísmo, tá? O shintoísmo ele é o quê? Panteísta, todos os elementos são deuses, tá? E kami ou kami é Deus, ó, tá? Cada um responsável por um elemento específico da natureza e do cosmos, tá? Vocês várias vezes já usaram essa palavra, né? Dei uma palavra no português que vocês usam o tempo todo, que expressa o shintoísmo. Por um motivo errado, mas expressa. Kami, kamikaze. Kamikaze. Kami, né, é Deus. Tá? Tranquilo? O que o shintoísmo fala? Ó, caminho dos deuses, é uma espiritualidade tradicional do Japão, mas prega uma relação harmoniosa entre o homem e a natureza, tem crenças e práticas do tipo animista,
tá? E veja a dicotomia que eles fizeram, né? Os ritos no Japão, né? Os ritos para o casamento e para o nascimento, eles costumam ser shintoístas. Mas os ritos fúnebres, em geral, eles são budistas. Tá? E o shintoísmo, ele não liga nem um pouco para essa miscigenação. Tá? Não tem um fundador, não tem um livro sagrado, não tem dogmas, mas também não tem nenhum código moral. Tá? Mas tem deuses, né? A deusa equivalente ao Sol, né? Amaterasu. Tá? Tem um santuário para ela, que é o santuário principal. Estranho, porque geralmente o Deus Sol é masculino. E aqui o Deus Sol é feminino. Tá? Veja que interessante. Né? Uma infinidade de divindades também, ó, é politeísta, tá vendo? Olha aqui a representação. Ó. Por que ela é assim? Porque a cultura desenha e pinta é assim. Por isso que eles têm essa forma, né? Tá? Tem o da guerra, tem o do comércio, da agricultura. Quase todas as civilizações, elas têm isso, turma. Tá? Elas dividem as preocupações do dia a dia e atribuem divindades para cada uma dessas preocupações. Tá? Então, ó, para ser shintoísta, não abandona outras crenças religiosas, convive completamente com outras crenças e enfatiza as questões ligadas à vida, né? Procriação, fertilidade, pureza espiritual, bem-estar físico. Né? Cultua a natureza e os espíritos ancestrais através de oferendas e orações. Tá? Já viram isso aqui antes? O que é? Então, esse é um símbolo shintoísta, é o tori, né? É uma porta entre o profano e o sagrado. Ó, geralmente pintam de vermelho e tal, tá? Tranquilo? É como se fosse uma separação entre o sagrado e o profano. Já foram ali no festival, o Matsuri? O que o Matsuri é? Da primavera. Um festival tradicional que celebra divindades, em última análise, né? Mesmo que eles digam que é da primavera, e a gente vai lá para comer, ouvir os tambores e tal, na realidade o Matsuri é um festival religioso, em última análise daí, né? E o Zen budismo, então, na realidade o budismo ele entra na China. Lá ele sofre várias modificações. Os chineses não deixavam passar nada sem que eles não fizessem um bom cruzamento com os códigos já existentes, né? Tem uma tradição chinesa, que é essa aqui, tá? Que ela se prolonga e ela, em torno do século VII depois de Cristo, ela alcança o Japão. Mas é uma associação com a vertente budista chamada Mahayana, tá? Então, de certa forma, ela sintetiza o budismo e o taoísmo. E é isso que entra no Japão e vai ser conhecido por Zen budismo. Tem várias vertentes, como qualquer religião, sempre tem muitas vertentes, tá? Só que ela acabou ficando muito conhecida pela meditação, tá? Tem várias formas de meditação, tá? É um pouco diferente da proposta que a gente tem para a meditação, mas talvez seja o elemento do Zen budismo que mais que mais chegou até nós, né? Tem alguns conceitos e algumas formas de trabalhar desafios lógicos, paradoxos lógicos, né? Desapegar-se das palavras, conceitos e discursos e experimentar a realidade diretamente além das ideias e das palavras, né? O que você tem aqui que chega, ó? A caligrafia e o cuidado com a caligrafia está aqui, ó, tá? A ikebana está aqui como forma de meditação, a cerimônia do chá e algumas artes marciais são formas de você fazer o processo da meditação. A nossa cultura tem a cerimônia do chá, né? Qual que é? Hã? Por exemplo, acender a vela, né? Quando você faz e acende a vela, você pode ritualizar acender a vela, né? Mas como diz assim, não tinha energia elétrica antes. Qualquer um que quisesse rezar tinha que acender vela, não tinha mágica, né? Mas você pode ritualizar e fazer daquilo de uma forma que ajude você a fazer a sintonia com aquilo que você está desejando ou aquilo que você está querendo, tá? Mas basicamente, ó, autocontrole, tá? Então você vê que tem vários elementos muito interessantes em várias religiões. Pena que tá, consegue ver o olhinho dele aqui? O olhinho é o quê? Japonês. E a posição é o quê? Isso, indiana. Veja, interessante, né? Tranquilo?
Eu vou mostrar quando falar lá de Jesus. Tem Jesus acalmando os mares. Tá, é um desenho fantástico. Só que são todos japoneses na barca de Jesus. E Jesus também. A expressão é japonesa. Né? Veja que curioso. É a cultura determinando como você vê a divindade. Tá? Encerrando. Tá? Para a doutrina, ó, é muito importante o método eslético. O que o método eslético diz? Várias dessas correntes, elas têm núcleos de pensamento e que você tem que fazer a avaliação crítica desses núcleos, tá? Mas elas têm núcleos que são significativos e vale a pena que você faça a reflexão, né? Se são núcleos de verdade que eles alcançaram e se são núcleos que são úteis para você trabalhar de alguma forma no sentido de melhorar a tua compreensão da vida e ajudar a se determinar, a escolher, dar significado para a sua existência e escolher a melhor trajetória, né, para você, tá? Aqui, de uma forma muito resumida, né, tá? Eu posso pegar aqui o zoroastrismo, por exemplo, e ele enfatiza a escolha livre entre o bem e o mal. Opa! O hinduísmo, ele trabalha, é um rótulo externo, mas aqui faltou, ele trabalha a reencarnação, mesmo que não seja exatamente a ideia que a gente tem. O budismo, ele trabalha, para nós não interessa a supressão, mas um controle do desejo é algo muito interessante. Confucionismo fala do dever. Dever para consigo mesmo, para a família, para a sociedade, para o Estado, que é uma ideia interessantíssima. Taoísmo diz assim, compreender e seguir a dinâmica da vida, o caminho da vida, uma ideia muito interessante. O jainismo, o valor da vida, que é o núcleo do pensamento moral em Jesus, a gente vai trabalhar depois, que é muito interessante também. O judaísmo, ele fala da unidade do existente. O cristianismo, talvez uma das principais ideias, a gente vai ver que não é a única, tem uma antes, é o amor como relação básica da vida. O islamismo é a aceitação, mais do que a submissão, é a aceitação à vontade de Deus. Né? Implica em compreender a vontade de Deus, né, para poder fazer a aceitação. Então o método eslético permite, ao longo da história, que eu visite várias dessas correntes de pensamento, que foram perguntas feitas, tentativas de elaborar e de gerar respostas, algumas com conteúdo significativo, algumas coisas nem tanto, que devem ser deixadas de lado, algumas coisas que são da cultura, fazem sentido naquela cultura, mas não fazem sentido na nossa cultura, né? E você vê que às vezes as pessoas tentam importar também os hábitos culturais, é claro que não dá certo, mas se eu olhar para o núcleo do pensamento religioso, fizer a avaliação crítica, e considerar que aquilo é significativo, opa, é algo interessante que amplia a minha concepção sobre origem, gênese, sentido, significado e a minha ação concreta no dia a dia, né? No sentido que eu faço as escolhas, né? Que eu determino a minha trajetória. Né? É isso, turma. Tranquilo? Querem perguntar alguma coisa? Quer que vocês, enquanto eu bebo aqui uma aguinha? Dá tempo para perguntas? Não. Não. 28. 15 minutos para perguntas, se quiser. Por favor, quem precisar, quem quiser sair, nós estamos entre amigos, turma, por favor, né? Não se angustiem, podem sair, por favor, tá? Ninguém vai ficar marcando. Oi? Quem quiser tem o microfone. Voltando ali no confucionismo, ele fala dessa relação do morto ajudar o vivo. Aham. Só casa com o que nós pensamos hoje, que a gente eleva o dia inteiro para fazer esse link com essa conversa. Na realidade, várias religiões alcançaram, né? Quer dizer, ou eu sou materialista, e daí é mais difícil de qualquer pensamento religioso prosperar, né? A imensa maioria, ela pressupõe uma continuidade, né? Se ela pressupõe uma continuidade, não faz sentido também que seja incomunicável, né? Então, algum grau de interação sempre tem. Tem o livrinho do Herculano Pires, que é o Espírito e o Tempo. É um livro assim, ele está um pouquinho desatualizado, acho que ele escreveu na década de 80, por aí mais ou menos, né? Por aí mais ou menos, né?
O Espírito e o Tempo do Herculano Pires? 70, 80, né? Mas ali ele trabalha justamente isso. Em algum momento eu vou concebendo. Como eu concebo que seja o mundo espiritual e que tipo de relação o mundo espiritual tem com o mundo material, isso varia bastante conforme a corrente do pensamento. Mas quase todas elas têm algum grau de sobrevivência e algum grau de relação entre o mundo material e o mundo espiritual. E que eles estão, de alguma forma, interagindo. Pode ser só através do sacerdote, pode ser só através do pajé ou do xamã, né? Ou pode ser livre para qualquer pessoa fazer. Pode ser uma relação de comando, pode ser uma relação de ajuda, pode ser uma relação de prejuízo, né? Lembra que a gente trabalhou, não com todos os grupos, mas trabalhamos Antígona? E dar um destino adequado ao cadáver do irmão? Por que era importante? Se ele não recebesse um destino, ele ficaria para sempre vagando e ele tinha que ter um destino. Se ele ficasse vagando, ele ficaria sendo parte dos negócios do mundo material. E aí a ordem do mundo não estaria sendo adequada, né? Então, quando você vai estudar e fazer a teologia comparada, você vai vendo como é muito rico, que tipo de relação. O pessoal da Mesopotâmia era sempre uma relação caprichosa, né? Você tinha que, com muito jeito, tentar adivinhar o que a divindade estava querendo. Senão ela podia me castigar, mesmo sem eu saber por quê, né? Então eu faço o sacrifício, que é a oferenda, é uma forma de eu conseguir receber algum tipo de benefício, que seria a graça da divindade. Tá? Mário, eu gostei muito da palestra, obrigado, né, parabéns. E eu fiquei com uma dúvida, assim, você começou com o conceito de religião, né, a busca do sentido e significado da vida, e todos os conceitos que você trouxe para a gente sempre são no sentido de procurar o bem, a salvação, algum futuro que seja bom, seja promissor, que nos livre da dor ou coisa assim. Mas eu fico intrigado com a origem da violência religiosa, né, seja através das guerras religiosas ou até a violência pessoal. Daí eu não sei se seria possível saber se existe alguma religião que prega, que justifica explicitamente, né, a dizimação de quem não segue sua religião, e se existe registro de quando que começou essa perseguição, essas guerras, ou a própria violência contra um grupo que pensa diferente. Não sei se eu consigo justificar todo tipo de violência, né? Mas essa separação muito clara entre religião e o restante da cultura é uma separação relativamente moderna, né? Antigamente, a religião e a cultura eram inseparáveis, né? Então, a religião romana e o Império Romano, eles eram um. Eles estavam o tempo todo ligados, né? Não tinha separação. Então, ser contra a religião era também ser contra a cultura romana, né? Tá? Qualquer ataque à religião era interpretado também como um ataque àquela cultura. E daí várias, evidentemente, reagiam com violência, né? Então, essa é uma das origens da violência, só que ela não tem motivação religiosa só, né? Ela tem um sentido existencial. Outra é em relação àquela questão que a gente falou do conhecimento. Se eu acho que o conhecimento em religião ele é definitivo, porque Deus falou comigo, porque o anjo Gabriel falou comigo, porque o Espírito falou comigo, porque o livro sagrado falou comigo, e eu tenho a verdade, e é a verdade absoluta, que ela não comporta contestação, tá? Eu sou dono completo da verdade. E eu posso desprezar, expulsar, ridicularizar, atacar, queimar em praça pública, destruir quem não pensa como eu penso. Então, mais do que ser um fenômeno religioso, é uma intolerância pela ilusão de ter verdades absolutas. Quanto mais rápido a gente se livrar da ideia de que religião tem algum tipo de garantia sobrenatural de ter alcançado a verdade, o que não é verdade, não é correto, tá? Menos violência eu vou ter. Você pensa de um jeito,
a Cíntia pensa de outro jeito, e você respeita. Por quê? Religião está respondendo questões que estão no nosso limite do conhecimento. Quem tem segurança sobre a origem? Quem tem segurança sobre a gênese? Quem tem segurança final sobre sentido e significado, sobre a forma moral de se comportar, né? São desafios que vão no limite do nosso conhecimento, estão nessa fronteira. Então, há muita incerteza, há muito tatear, há muito erro e acerto, e com humildade a gente sabe que às vezes eu acerto, às vezes eu tenho que voltar atrás, às vezes eu tenho que reinterpretar. Mas várias correntes religiosas, elas vêm assim, eu tenho a verdade, né? Cruzada, por exemplo, né? Eu tenho a verdade, então eu vou invadir e vou tentar conquistar Jerusalém. Só que não vai só a religião, vai a economia junto, vai o comércio, vai ganhar território, né? Vai o filho herdeiro, o filho que não era herdeiro do nobre, que tinha que conquistar algum território, e assim vai junto, porque mesclava as duas coisas. Eu acho que esses dois assim explicam uma boa parte da violência atribuída à religião. Acho que é muito mais ligado à religião, muito mais ligado a igrejas intolerantes que acham que alcançaram verdades definitivas, né? Toda essa jornada histórica, onde está o Talião? O Talião? Então, é que não dá tempo de falar tudo. Então, o Talião, ele vem na cultura mesopotâmica, tá? Então, o Talião, que é o Hammurabi, 1700 por aí mais ou menos, tá? Ele consegue os advogados dizem que é uma conquista deles. Eu vejo como uma conquista moral, né? Quando ele diz assim, olha, se alguém fez um mal para você, você não tem que arrasar a casa dele, o filho dele, os escravos dele, né? De repente o Talião, ele põe uma medida. Claro que ainda é olho por olho, dente por dente, a lei de Talião, mas ele diz assim, você cegou, então você vai ficar cego. Você lesou a mão, então você vai perder a sua mão, tá? E, na prática, eu acho que eles não eram assim, tá? Escravo, né? Por que eu vou matar um escravo, né? Você me dá uma indenização em dinheiro e tá tudo bem, Toro, né? Mas o Talião é uma evolução moral fantástica. Mas ele não era religioso, nada. Não, mas ele pensa assim, evoluções morais, elas são profundamente religiosas. Quando Aquiles encontra Príamo, que era o rei de Troia, em torno do cadáver do Heitor, tem o primo dele era o Patroclo, né? Tem outro cadáver. Então são dois vivos, dois cadáveres e o diálogo final, tá? Ali tem uma inovação moral. Inovações morais são inovações religiosas, profundamente religiosas, porque elas dizem assim, responde aquela última pergunta, como eu devo me comportar? E a base é religiosa. Quais são os valores que embasam isso? Compaixão é um valor. Isso sustentou a cultura grega até Sócrates. Sócrates é o primeiro a voltar a fazer questionamentos morais, né? Tem os pré-socráticos, Tales, aquela coisa. Sócrates é o primeiro que volta a fazer questionamento moral, que é religioso, conhece até ti mesmo e várias outras colocações. Embora as pessoas, como elas acham que religião é uma coisa diferente, mas nós, dentro da doutrina, basicamente a religião é uma questão moral. É uma questão de comportamento. Onde houver uma inovação moral, houve uma evolução religiosa. E o Talião, sem dúvida, né? Tem lá na Bíblia, mas ele é de Hammurabi. E Hammurabi foi muito esperto, né? Ele consegue ordenar, né? Ele consegue fazer a proporcionalidade, o limite máximo da pena, o apenamento, né? A proporcionalidade. Aí isso apazigua. E é uma grande conquista moral, não tenha dúvida. Em vez de arrasar, né? Você me fez um mal, eu vou lá e destruo toda a tua família. É uma coisa absolutamente desproporcional. Tá? A palavra religião, há quem diga que religião e religare... Eu não tive tempo de falar isso, ficar provocando só porque eu não pus no slide. Né? Eu fui tirando, senão não dava tempo, né? Simone trabalhou com a gente, há quanto tempo a gente trabalhou isso? Ainda bem que tem 15 minutos, agora tem menos. Então, religião, ela não vem de religar. Tá? Não tem nada a ver. Não. Veja, quem traz a ideia de que religião é religar, primeiro, que ideia tem eu religar-me a Deus? Eu nunca me desliguei de Deus. Não faz nenhum sentido. É um cara chamado Lactâncio, que ele fala latim, né? Mas ele já era cristão. Então, como ele já estava imbuído um pouco das ideias do Agostinho, ele tem a ideia do paraíso perdido, tá? Do afastamento, e usar a igreja para voltar.
Aí ele enfatiza a ideia de religião nesse sentido. Dele mesmo. Isso, que na realidade não é. Religião, primeiro também ninguém tem certeza, mas provavelmente religião já está em Cícero e deve ser algo assim, religere, que é fazer algo de forma escrupulosa, de forma cuidadosa, ou seja, cumprir o ritual. Ele está falando da religião romana, né? Das vestais, aquele pessoal todo. Então, provavelmente, religião vem de religere, que é fazer as coisas de forma certa, você expandindo, né? Fazer as coisas de forma certa, de forma correta e assim por diante. Provavelmente vem daí. Eu também não gosto. Religare, se você, é lugar comum, né? Todo mundo fala. Não é. Eu acho que é uma coisa bem questionável. Pega qualquer dicionário. Voltar, é ligar. Isso implica que eu me separei, implica em um Deus totalmente transcendente, um Deus pessoal, totalmente transcendente. Você não tem como trabalhar um Deus imanente. Como é que eu vou religar se o Deus é imanente? Que o irmão Green trabalhou muito. Não faz nenhum sentido, né? Então, provavelmente, eu acho que vem de religere. E tá? é bastante interessante pensar assim, porque há aqueles que dizem, eu não tenho nenhuma religião. No entanto, o sujeito é excelente. Tudo ele faz de modo escrupuloso, certinho, bonito, nada o atende. Mas ele tem uma vida religiosa. Eu brinco assim, ó, todo ateu é um cara profundamente religioso. Porque ele está respondendo à questão. Por exemplo, assim, qual é a causa do existente? Deus é uma resposta que eu tento... eu estou perguntando aquela questão da origem, né, do que existe. Em relação à origem do que existe, estou perguntando qual a causa do que existe. Ao longo da história surgiu a ideia de Deus, que é a causa do que existe. Tá? Surgiu a ideia de Deus. Quando o ateu diz assim que não há Deus, ele está respondendo a uma questão religiosa mesmo que ele não queira. Mesmo que ele bata o pé no chão e diga que ele não é, ele está sendo profundamente religioso. E tem os ateus que são o que messiânicos. Eles querem conquistar você, não tem agora? Não tem? Todo mundo assim, eu sou ateu. Né? Eu quero saber se você é ateu ou não, o que me interessa a tua posição. Mas tem assim, pessoas que fazem declaração como se fosse uma grande coisa, porque é que ser ateu seja, não tem nada, né? A maioria, na realidade, eu acho, o Erácio depois se quiser falar alguma coisa, são agnósticos. Uma palavra que foi criada ali no século, ele sem dúvida, né? Afinal, agnóstico é o sentido assim de, e daí? Né? Ele sem dúvida a respeito do que tem. E a maioria dos que se dizem ateus, eles são ateus, ou seja, eles negam uma determinada concepção de Deus. Né? Esse Deus pessoal que se vinga, turma? Não, esse eu não acredito. Tá? E basicamente a religião, para a doutrina, é interior. É uma coisa pessoal. Então não importa o rótulo, né? A gente volta e meia discute quem pessoas que são fabulosas, fantásticas e se dizem ateus, né? Quando eu era mais jovem, lá me lembro de li o livro do o médico lá, o Drauzio Varela, tá? Ele é ateu. Eu sou ateu, não sei o quê. Quem de vocês iria no presídio toda semana para lidar em plena epidemia de AIDS, que todo mundo fugia apavorado? Ele ia tratar presidiários com tuberculose, com sífilis, com gonorreia, com pneumonia e em cima com AIDS. E ele não é profundamente religioso. Ele pode não gostar da ideia, mas eu acho que ele é profundamente. Por quê? Religião interior e escolhas morais. Tá? Mas a gente diz brincando que todo ateu precisa de Deus, pelo menos para poder negá-lo. O agnóstico talvez seja, se ele tem dúvida, puxa, mas né, talvez seja mais sincero daí, né? Quer falar, Oswaldo? Desculpa. Eu ia fazer uma pergunta. Mari, muito interessante o conteúdo. Como você mostrou ali, a gente vê muitos desdobramentos, né, e às vezes influências de uma religião na outra. E você acha que as religiões de matriz africana, elas sofreram uma influência mais direta de uma ou outra? Eu acho que elas são. Os orixás, elas são muito. exemplo? A gente sabe pouco, tem estudado pouco. Agora o pessoal está começando a estudar. Mas uma interfere sobre a outra. Por exemplo, você diz assim: o candomblé ele é uma religião africana original. Ela não é. Não tem nenhum lugar na África que tenha o panteão do candomblé. Mas você tem cidades que têm deuses isolados. Quando eles vêm para cá, eles criam o panteão, tá? Dando unidade. Tá? Então, na realidade, quando vem para cá e há uma mescla com a cultura, aí você vai organizando. Então, claro, tem a influência de vários grupos, né? Bantus,
né? Nagôs, Iorubás, só que eles têm conceitos religiosos que não são iguais às que as pessoas dizem que são africanos. Tem elementos né? Mas quando eles trazem para cá, vários deles, por exemplo, quando você vai ler, eles não são reencarnacionistas. Veja que interessante. Quando eles vêm para cá, alguns já são reencarnacionistas. Alguns adotam a moral cristã como um padrão de comportamento. Então o que ele está fazendo? Ele está misturando. E daí isso é interessante. Né? O Erasto estuda muito elementos da religião de vários grupamentos indígenas. Várias ideias religiosas estão presentes no nosso dia a dia, né? E a gente não se toca que são elementos religiosos dos grupos, né, dos nativos americanos, e que estão influenciando um pouco o nosso pensamento, tá? Então vale a pena estudar, vale a pena o que tem de conteúdo, tá? Não se impressionar. Só não dá para usar a religião como elemento de propaganda e de afirmação, né? Eu acho que isso é que tem que tomar um pouquinho de cuidado. Não sei se era isso que você estava pensando. Mais ou menos mas faz sentido. Você falou. Tranquilo. Mais alguma coisa, pessoal? A questão da religião, da igreja e da cultura, né? Talvez o islamismo seja a mais... Quase todas as críticas que se vê ao islamismo, na verdade, é da cultura árabe, da cultura persa, não da religião. Na próxima reunião, eu não sei se a gente vai ter tempo de falar sobre o Islã, mas o Islã é muito ligado a isso daí e tal, né? Uma questão, todas elas tinham um fundador, um guru, um Buda, né? Mas eram todas ligadas à cultura local. Né? O shintoísmo, você não identifica ninguém, tá? O jainismo, alguns dizem que o Mahavira, né, o Mahavira, aí a pronúncia, ele não foi o fundador. Ele compilou, ele organizou alguma coisa que já era uma tradição mais antiga. Algumas têm nitidamente o fundador. Pense no Maomé, né? Ele nitidamente é o que funda, mas ele não funda do nada. Ele pega elementos do judaísmo, ele pega elementos do cristianismo, a Kaaba é um elemento da cultura religiosa popular daquela região, e ele faz uma mescla, ele faz uma composição, né? Então ninguém cria do nada. Lembra que a gente falou da pré-história? Como tem várias ideias religiosas que elas se mantêm até hoje, né? Ou seja, em termos de originalidade, quase nada ainda. Tem um outro grande pensador que faz grande síntese de trás, né? Eu tirei aqui para não ficar... os japoneses têm deuses da sorte, são 7. Por que ainda sobrevive deuses da sorte? É da cultura que ainda... Mas várias religiões têm deuses da sorte. Por quê? O ser humano ainda tem medo. Ele tem dúvidas sobre o futuro. São deuses da sorte em torno do quê? Parte econômica, né? A parte dos filhos, a parte da morte, a parte do amor, relacionamento afetivo, a parte da saúde. As pessoas ainda têm medo, né? E elas têm dificuldade de elaborar. E ainda elas transferem para divindades que são divindades, entre aspas, da sorte. Terceiriza, exatamente. Porque né, a doutrina diz assim, é autoconhecimento, é você. Às vezes pesa, e daí se eu terceirizo para a divindade, né, o amuleto, né, e uma série de coisas. Né. Responsabilidade. Oi? Eu fico isento de responsabilidade quando eu transfiro. Só tem que pensar assim que é um processo gradativo. Pense numa criança. Ela não é guarde sua roupa, põe a roupa não sei o quê. Não é um processo gradativo de responsabilidade, é um processo gradativo. E religião também, né? Não é do nada. Ela vai transferir e aos poucos ela é que vai assumindo a responsabilidade maior. Né? Tá bom? Deu tempo, turma? Tranquilo? Fazemos a prece de encerramento?